E agora a gente vai pegar essas ferramentas e vai colocar na prática, tudo bem? Ou seja, como é que a gente vai utilizar isso no nosso dia a dia. Bom, vocês vão ver que para resolver os exercícios de hoje que eu separei, tá? Essa aula em si, ela não tem conteúdo novo, tá? Vocês já sabem todo o conteúdo. É só a gente pegar o conteúdo e aplicar. Então, ó, vamos aplicar eles, vamos ver como é que vocês vão se sair. Me ajuda. Vocês vão ver que é fácil. O único problema dessa aula é que vocês vão precisar saber umas coisinhas a mais. Por exemplo, o que a mais? Vocês já... Deixa eu marcar aqui minha página. Vocês já aprenderam a como calcular área de quadrado, por exemplo? Ou não? Como que eu calculo a área de um quadrado? Ah, acho que sim. Mas eu não lembro. Sim, não lembro. Tá, a gente vai revisar. Acho que a Adriana já ensinou uma vez. Eu acho que a Adriana ensinou. Mas a gente vai dar uma revisada. Ah, os lados? Olha só. É só uma explicação dos lados. Exatamente. Ó, hoje, então, a gente vai estar vendo os módulos 67 e 68. Tá? Olha lá. E para a gente saber um pouco de situações problemas, a gente vai revisar algumas coisinhas, tá? Primeira coisa, revisão da aula passada. Vamos dar uma revisada. Para que vocês lembrem como é que eu divido os números decimais. Mas vocês vão ver, lógico, essa revisão é muito importante. Vocês vão ver que o que a gente... Eu vou sair da reunião e vou entrar de novo, tá? Tá bom, Thiago. Quer dizer, não tá disputando. Tá bom. Então, a revisão da aula passada é a seguinte. Como que eu divido, gente? 2,5, por exemplo, dividido por 0,05. Como é que eu faço isso? Coloca em forma de fração. Perfeito. Olha lá. Eu faço 2,5 dividido por 0,05, que é o que eu realmente quero, né? E aí eu tento igualar o número de casas decimais. Por exemplo, esse daqui não tem duas casas decimais? Tem. Então esse daqui tem que ter duas também. Aí eu igualo com 0 o número de casas decimais, ou seja, se aqui tem duas, aqui também tem que ter duas, tudo bem? Oh, meu Deus, peraí. Aí. Então, depois que eu fizer isso, eu venho, corto a vírgula, papá, e aqui fico com 250 sobre 5. E 250 dividido por 5, se você fizer a conta, dá 50. Isso. Fechou? Fechou. Tudo bem, João. Cauã, você relembrou? Uhum. Ó, vou fazer mais um, pode ser? Tá bom. Fala 2 números aí pra mim. Sei lá, professor. Acabou de acordar, tá sem criatividade, tudo bem. Professor. 0,06. Fala aí, Miguel. 0,15. Mas daí não tem graça. Tem um número aleatório aí. Mas, ó, por que esse não tem graça? Porque daí fica fácil, olha só. Já tá igualado. Já tá igualado o número de casas decimais, ó. Aí é só vir e cortar. Porque já tem duas casas decimais em ambos. Então fica 6 dividido por 15. Aí você divide 6 dividido por 15 para saber quanto que é o valor disso. Olha lá. Isso aqui é só revisão, hein? Para quem tá dormindo aí. Acordem. 0,4 ali. Acertei? Provavelmente. Acho que acertei. Acertou. Deixa eu ver. Por 3... Não, acho que dá 0,6. Acho que dá 0,6. Porque isso aqui é... Vai ser Não, é 0,4. 0,4. Perfeito, Nico. 0,4. Exatamente. Foi mal. Tá. E se eu fizer agora... Deixa eu pensar aqui. Se eu fizer 0,85 dividido por 3.
como é que fica? Se eu quiser 0,85, divido por 3. Ah, fácil, professor. Eu coloco 0,85, tudo isso dividido por 3, igualo. Aqui não tem nenhuma casa, tem que ter duas. Daí eu venho e corto as vírgulas. Aqui fica 85 por 300. E aí agora é só a gente dividir. Ou simplifica, divide por 5 embaixo e em cima, só para poder simplificar, né? Mais ainda. Aí vocês vão fazendo as contas. Mas o processo é só esse. Igualar as casas e depois cortar. Fechou? Então essa daí foi uma revisãozinha da aula passada, para quem não lembrava. Hoje, meus queridos aluninhos, o que iremos fazer? Então, como eu disse, a situação problema que eu quero que vocês vejam é a seguinte. Por exemplo, a gente vai usar os números decimais na prática. Como assim usar números decimais na prática? Por exemplo, se eu quiser calcular a área de um terreno. O terreno mede 12,5 metros. Como é que eu calculo a área de um terreno que é um quadrado? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, não é nada que vocês não saibam, tá? A gente só vai pegar os números decimais e aplicar na prática. Por exemplo. Olha só. Vamos relembrar, então, o que a gente tem que relembrar agora. Como calcula a área de um quadrado? Só para a gente fazer uns exemplinhos aqui. Nossa, professor, isso tem a ver com números decimais? Não, gente. É só para a gente relembrar, para a gente aplicar depois. Ó. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, área de quadrado, vai. Como é que eu calculo a área de um quadrado, meus amores? Ó, vou desenhar um quadrado aqui. Nossa, calma aí que tá feio o negócio. Não. Tá, melhor. Mais ou menos. Pronto. Pensa que aqui é um quadrado, tudo bem? O que tem a ver? O que tem no quadrado, meus queridos? Todos os lados medem a mesma coisa, não é? Não é isso? Sim ou não? Quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, olha lá, no quadrado, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado, tá bom? Então, se eu te falar que esse quadrado aqui, na verdade, é um terreno. Pensa que isso aqui tem um terreno, que a gente está vendo o terreno de cima, tá bom? A gente está em cima de um helicóptero e está vendo o terreno. E a gente sabe que o terreno tem forma de um quadrado, tá? E esse terreno aqui, o lado dele, pessoal, vale 12,5 metros. Então, olha só. Daqui até aqui ele mede 12,5. Como ele é um quadrado, pessoal, daqui a aqui também mede 12,5 metros. Tudo bem? Porque todos os lados dele são iguais. E aqui também 12,5 e aqui também 12,5. E aí, meus queridos, como que eu calculo a área? O que é a área, primeira coisa? A área, pessoal, é esse espacinho aqui, ó. A área é tudo que está aqui dentro, ó. Eu quero calcular quanto de espaço que tem aqui dentro dele, ó. Isso daqui é a área, tá bom? Tudo que está ali dentro. Isso daqui é a área do quadrado. E aí, como que eu calculo essa área, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer em vermelho. A área do quadrado, ó, eu vou desenhar um quadradinho aqui para simbolizar que é a área do quadrado, tá? Ó, a área do quadrado. É só a gente pegar e multiplicar dois lados dele. Opa. É só eu pegar e multiplicar dois lados. Como assim? A área do quadrado, por exemplo, aqui é 12,5 vezes 12,5. Lembraram? É só eu pegar um lado e multiplicar pelo outro. Só que eles são iguais. Olha só, então, se eu quiser descobrir a área de um quadrado, é esse lado vezes esse lado, que é 12,5 vezes 12,5. E é agora que entra, meus queridos, o número decimal. Porque como que eu faço para multiplicar isso daqui com isso daqui? É multiplicação de número decimal, não é? Sim? Mas agora ficou fácil. Como que eu multiplico dois números decimais? Vamos lá. 12,5 vezes 12,5. Como é que fica isso? Vamos lá.
5 vezes 5 dá 25. Sobe o 2. Então, peraí. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Ponho mais aqui. 2 vezes... Deixa eu apagar aqui de cima para não confundir. 2 vezes 5, 10. Então vai 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. E para finalizar, deixa eu apagar tudo aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Pronto. Então aqui vai ficar 5. Aqui fica 2. Aqui fica 16. Sobe 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. E o 1 que sobra. Quantas casas depois da vírgula tem no total? Aqui tem uma, aqui tem uma. Então, no total, 2. Eu coloco a vírgula 2 casas depois. Então, a área do meu quadrado é de 156,25 metros quadrados. Porque quando eu trato de área, eu tenho que colocar a unidade ao quadrado. Lembraram disso? Por exemplo, a área de quadrado é multiplicar o lado vezes ele mesmo. Lembrei, Fechou? já tinha aprendido mesmo. Vocês já tinham aprendido, com certeza. Outra coisa que a gente vai, então, agora. Vocês viram que o número decimal entra aí, só para a gente aplicar, fazer a continha. Por exemplo, Professor. outro... Diga. Uma coisa, volta em slide, por favor. Sim, senhor. Como que a gente vai descobrir os metros do quadrado ali? Ou ele sempre vai estar no exercício? Sempre vai estar. Sempre Por vai estar. enquanto. Por enquanto, para vocês, sempre vai estar. Tá bom? Por enquanto. Tá bom. Por exemplo, como que você vai saber o tamanho, né, do lado? É isso? que você Do vai quadrado. Uhum. Por enquanto vai sempre ser dado. Depois não. Mas isso é bem mais lá pra frente, tá? Fiquem tranquilos. Que legal, hein? Tá A bom. nossa... Mas depois vocês vão ver que vai ficar muito fácil de achar isso daqui. Mas agora eu não quero nem que vocês pensem nisso, tá bom? Ok. Vai ser dado. Eu já vou te dar lá o lado. O máximo que eu posso fazer é assim, ó. Por exemplo, eu te dou o quadrado, falo que isso daqui é um quadrado. Ó, o máximo que pode acontecer. Falo que isso aqui é um quadrado e falo que aqui vale 12,5. E peço, calcule a área. Mas, professor, então é de boa. Fácil, por quê? Ah, se isso daqui é um mesmo- quadrado e mesma aqui coisa. vale 12,5, aqui vale 12,5. E aí a área é só eu pegar e multiplicar esse por esse. Tudo bem? Uhum. Esse é o Professor. máximo sobre quadrados. Diga. Tem que sempre multiplicar os lados? área. Multiplicar o de baixo pelo lado? Para chegar na área, sim, Lorenzo. Não pode multiplicar o de baixo pelo de cima? Tá. No quadrado, tanto faz. Porque todos os Ah, lados tá. são iguais, concorda? Aham. Mas, tipo, num retângulo não pode. Exatamente, Nicolas. Ó, No Lorenzo. retângulo não dá, né? Porque... Ó, eu multiplicar o de baixo, igual você pediu, pelo de cima, como todos os lados aqui são iguais, vai dar o mesmo resultado, concorda comigo? Aham. Porque se eu multiplicar esse por esse, é o mesmo número de eu multiplicar esse por esse, porque são todos iguais. Só que, então, num quadrado tudo bem, mas por que a gente sempre adota essa medida aí de multiplicar a base, que a gente chama, pela altura, né? Porque num retângulo, que agora eu ia falar do retângulo para vocês, a área do retângulo, por exemplo, como é que fica? Ó? A área de um retângulo, ela é a base. Base é sempre o que está no chão, né? Pensa, o seu pé é a sua base. Base. É base vezes a altura dele, ó. A alturinha dele. Então, esse aqui é a base. Se eu falar que a base vale 2 e a altura vale 1,5. E eu quero saber a área. E a área do retângulo, meus queridos? A área do retângulo, ela é sempre constituída, a área primeiro é toda, eu quero saber qual que é o valor disso daqui, é a área. E a área do retângulo, ela é sempre constituída, eu vou desenhar um retângulo aqui para falar que a área do retângulo é sempre constituída de base vezes altura, que é a multiplicação aqui. A base vale 2, a altura vale 1,5. Então, é 2 vezes 1,5. E a gente já sabe, né? Quanto que é 1,5 vezes 2? Ah, professor, mas não era 2 vezes 1,5? Mas tanto faz. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu fazer 1,5 vezes 2 ou 2 vezes 1,5. E aí, como é que fica isso? 2 vezes 5, 10.
Põe o 0, vai 1. 2 vezes 1, 2. Dois. Mais 1, 3. Três. Quantas casas depois da vírgula eu tenho no total? Só uma. Então, 3,0. Mas 3,0 é o próprio 3, né? Então, a área desse retângulo aqui seria 3. É só a gente multiplicar a base vezes a altura. Tudo bem? Uhum. Tá. Seguinte. Pronto. E aí agora... E se eu quiser calcular o volume de um cubo? Agora. Volume do cubo. O professor ainda não entendi muito bem no retângulo. Ah, o do retângulo não? Vamos voltar no do retângulo então, ó. Vou colocar aqui. Área do retângulo. O do retângulo, Cauã, ele é a mesma coisa do quadrado. É a multiplicação dos lados, da base pela altura. Olha só. Professor, se você ter falado isso, vai ficar mais fácil. Mas eu falei. Ó. Esquece essa pontinha aqui. Ó. Por exemplo, se aqui vale 2 e aqui vale 1,5. Ué, a área disso tudo, que é esse cara aqui, ó. A área disso, olha lá, a área do retângulo é a base vezes a altura. Ou seja, esse lado vezes esse é igual ao do quadrado. Esse vezes esse. Só que agora não são iguais, né? Agora são diferentes, ó. Então vai ficar 2 vezes 1,5. É a base vezes a altura. Entendeu? Ah, é porque é de manhã, professor, daí, sabe? Tudo bem. Eu entendo. Ok. Agora, eu vou deixar escrito aí. Agora a gente vai ver o volume do cubo. Vocês lembram como calcula o volume? Não. Putz, Não? pior que não. Tudo bem. Ó, pessoal, olha como é fácil. Vocês vão achar muito fácil. Olha isso. Ó, pensa comigo. Quando eu falo em área, pessoal, quando eu falo em área, eu tô falando... ô Ale, Oi. não é aquele negócio que tem que multiplicar tipo a altura, daí a base, daí tem um negócio do lado, assim? Isso, Ah, exatamente. lembrei. Olha só, meus queridos, pensem assim comigo. Perfeito, Nicolas. Quando eu falo de área, pensa que eu estou falando numa coisa plana. Vocês concordam comigo que eu estou falando numa coisa que é plana? Por exemplo, uma área, por exemplo, eu consigo pegar na minha parede aqui, desenhar um quadrado na minha parede, eu consigo fazer aqui ó, um desenho de um quadrado, e eu consigo calcular a área que está dentro desse quadrado. Tudo bem? É uma coisa plana. Só que, quando a gente fala de volume é uma coisa espacial. Ela tem uma dimensão a mais. Tudo bem? O que é dimensão? Por exemplo, vocês já jogaram um joguinho do Mario? Ele é 2D, daí tem, Exatamente. sei lá, um outro jogo é 3D. Exatamente. Por quê? O joguinho do Mario ele é 2D, por quê? Porque ele pode ir para trás, para frente, ele pula para cima e ele agacha. Então ele pode ir só em duas dimensões, ó. Nessa daqui e nessa daqui, de cima. Só que, por exemplo, se você for jogar qualquer outro jogo hoje em dia, o personagem ele pode pular, ele pode agachar, ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, mas ele também pode seguir para frente. Pensa que isso aqui está saindo da tela. E pode Ele seguir pode para jogar trás. pra qualquer lugar. Exatamente. Isso daí é terceira dimensão. É a gente vive na terceira dimensão. A gente pode andar para frente, para trás, a gente pode pular, a gente pode descer e a gente pode ir para a esquerda e para a direita. Tudo bem? Então eu estou andando em 3 dimensões, ó. Esse eixo que é para cima, para baixo, esse daqui que é para a esquerda e para a direita e esse aqui que é para frente e para trás. E o cubo, ele tem 3 dimensões, basicamente é isso. Ó, vocês já pegaram um cubo mágico na mão, um cubo? Minecraft, professor. Exatamente, o Minecraft é cheio de cubo, ó. Por exemplo, ó, você tem aqui o cubo. Rápido, Minecraft. Nossa, realmente esse cubo aqui ficou... Tinha ficado legal o cubo. É verdade. E qual que é a do cubo? O cubo, ele tem todos os lados iguais.
Tá? Aí o cubo aí, ó. Vocês conseguem visualizar? Aham. E o cubo, ele tem todos os lados iguais, tá? E aí, ó, então, se eu te falo que esse lado aqui vale 6,2, por exemplo, quer dizer que esse, qualquer lado vale 6,2. Olha só a diferença do cubo para o quadrado. O quadrado, todos os lados também são iguais, mas o quadrado só tem isso. Tá vendo? Ó? É como se o quadrado, ó... Oh, meu Deus. Calma lá. É como se o quadrado fosse só essa carinha aqui do cubo, ó. O que tem diferença é que o cubo tem essa profundidade aqui, ó. Então, para calcular o volume do cubo, é exatamente o que o Nicolas disse, gente. É muito fácil. Eu pego esse lado, vezes a altura, vezes a profundidade. Então, o volume é esse cara, que é 6,2, vezes a altura, que também é 6,2, vezes a profundidade, que também é 6,2. Tudo aqui é 6,2, porque todos os lados são iguais. Tudo bem? Uhum. Gente, agora olha uma curiosidade. Olha uma curiosidade. Vocês concordam que a área aqui do quadrado é 12,5 vezes 12,5? Desse exemplo aqui? E 12,5 vezes 12,5 não é 12,5 ao quadrado, que a gente chama? Aham. Ah, vai ser Ao o cubo. quadrado. E aqui, ó, para calcular o volume, é 6,2 vezes 6,2 vezes 6,2, que a gente chama de 6,2 ao cubo. Esses nomes têm todos uns porquês. E agora, meus queridos, é só fazer a conta. Eu não vou fazer aqui, mas é só você fazer 6,2 vezes 6,2, daí o resultado disso você multiplica por 6,2. O total vai dar 238,328. E aí, por exemplo, você vai falar que aqui é centímetros, a gente tem que colocar que isso aqui é centímetros cúbicos agora. Por quê? Porque eu estou multiplicando 3 vezes, eu estou calculando um volume, então tem que ter centímetros cúbicos. Mas então, pessoal, vocês vão achar, nossa, professor, é difícil. Mas não, o volume é só multiplicar base vezes altura vezes a profundidade. Ó. A minha base vezes a minha altura vezes a minha profundidade. E aí os números decimais, eles entram aqui. E se eu quiser um volume de um paralelepípedo qualquer? O que é isso, professor? Você está viajando aí na maionese? Não. Vocês vão ver que é fácil. Gente, é, por exemplo, como se fosse... Ó, o cubo não parece um quadrado? O paralelepípedo parece um retângulo. Olha só. Por exemplo, se eu tiver esse cara aqui, ó. Onde nem todos os lados são iguais. Aí, por exemplo, tudo bem? Se eu tiver esse cara, você vê que nenhum lado dele é igual. Ó, a base não é igual à altura, que não é igual à profundidade, tá vendo? Todos os ladinhos aí são diferentes. Aham. E aí, como que eu calculo o volume disso? Fácil, é só eu pegar a minha base, multiplicar pela minha altura e multiplicar pela minha profundidade. Só isso. Por exemplo, eu falo que aqui vale 3, tá? Aqui vale, sei lá, 2,5. Ó, essa altura vale 2,5 e a base vale 0,5. E eu te pergunto o volume. Fácil, o volume é 3 vezes 2,5 vezes 0,5. Só pegar esse, multiplicar por esse e multiplicar por esse. Aqui quanto é que fica? Ó, vamos fazer primeiro o 3 vezes 2,5. Quanto é que fica? Só fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, essa continha fica 7,5. E aí, o resultado disso, eu pego e multiplico pelo 0,5. Vamos ver como é que fica isso. Olha lá, 7,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. 1, 2, 37. Mais o 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 7 dá 0.
baixo 5, baixo 7 e o 3. 2 casas depois da vírgula no total, põe 2. Então, o volume disso dá 3,75. Se eu falasse que aqui é metro, como é volume, fica metro cúbico, porque eu multipliquei 3 vezes. Só isso, literalmente só isso. Tudo bem? Agora, se eu quiser calcular, meus queridos, então isso aí é um jeito de se aplicar, tá bom? É um jeito da gente se aplicar os números decimais. Por exemplo, calculando o volume. Ou calculando a área. E o perímetro? Como é que eu calculo o perímetro? Vocês lembram disso? Opa, acabou meus slides aqui. Então, vou apagar aqui, ó, o primeiro, por exemplo. Como é que eu calculo o perímetro? Opa, ficou tudo preto. Ficou styling. Ficou dark. Ó, calma lá. Como é que eu calculo o perímetro? Alguém lembra? Perímetro é a soma de todos os lados. Lembra disso? Perímetro, olha lá. Perímetro, soma de todos os lados. Por exemplo, se eu tiver o quadrado e eu te falar que aqui vale 12,5, qual que é o perímetro dele? O perímetro é somar todos os lados, gente. O perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui vale 12,5, isso aqui é um quadrado, aqui também vale 12,5, aqui também e aqui também. E aí, para calcular o perímetro, é só pegar e somar. Perímetro a gente indica por 2P, tá? Isso aqui é só o nome do perímetro, tá? Não tem nada a ver com 2 vezes, não. Isso aqui é só para identificar o perímetro. Gente, então, para calcular a soma de todos os lados, eu só pego todos os lados e somo. 12,5, 12,5. Professor, Oi. desculpa atrapalhar, é que a Alice, ela caiu, aí ela disse pra você adicionar ela de novo. Ah, tá bom. Assim que ela me mandar o convite, eu adiciono. Muito obrigado. E aí, se você somar tudo, Dá 50. vai dar 50. 50. O perímetro disso é 50. Se for um retângulo, fácil também. Se for um retângulo. Se for um retângulo, e aqui vale 3, e aqui vale 0,5. No retângulo, esse lado aqui é igual ao de cima. Então, o de cima também vale 3. Opa. E esse lado aqui é igual a esse daqui. Então, esse daqui também vale 0,5. Então, o perímetro disso é a soma de todos os lados. 3 mais 0,5 mais 3 mais 0,5. É só somar todos os lados. O perímetro é só somar todos os lados. Isso daqui, então, dá 6, 7. Tudo bem? Tá. E a última coisa que a gente pode tentar aprender exatamente, Tiago, você pode tentar fazer isso sim. Posso, Alice? Ó, eu estava explicando o que é o perímetro. O perímetro é só você somar todos os lados, tá? Por exemplo, o perímetro de um quadrado. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, é esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. A soma de um retângulo. Bom, eu sei que esse lado do retângulo é igual a esse e esse pequeno é igual a esse. Se eu quiser o perímetro, é só somar todos os lados. É esse daqui somado com esse, somado com esse, somado com esse. Esse é o perímetro, a soma de tudo. Tudo bem? Última propriedade que eu queria que vocês vissem, meus queridos. Antes da gente terminar. Por exemplo, se eu quiser calcular 0,3 elevado a menos 2. Como é que eu faço isso? E agora? Como é que eu fico? 0,3 elevado a menos 2. Vocês sabem? Olha só. Menos 0,6? Não, senhor. Olha só como é fácil. Olha só como é fácil. O
que é o 0,3, meus queridos? O 0,3 não é a mesma coisa que 3 dividido por 10? É, Não é? Sim? sim. Então, 0,3, ó, é 3 dividido por 10. Então, de vez em escrever 0,3, eu vou escrever 3 décimos. Tá bom? E aí, para transformar o meu expoente para o positivo, é só eu inverter a base, não é? É isso mesmo. Lembra disso? Lembro. E agora, para eu calcular o quadrado, é 10 terços vezes 10 terços. E aí fica 10 vezes 10, que dá 100, e 3 vezes 3, que dá 9. E aí é só dividir isso daqui. Ou deixa em fração mesmo, nesse caso. Tudo bem? Simples, não? Eu só estou fazendo esse exercício em específico porque na tarefa vai ter um que é igual, tá? Não é exatamente igual, só muda o número. Tá. Fechou. Então, é isso que eu queria que vocês soubessem. E aí agora eu vou passar uma tarefita. Tarefa. Entrem aí na página Vai ser a 114. única do dia, né? Oi? Vai ser a única tarefa do dia, né? É a única. Bom. Página 114. Exercício 8. Exercício 9 e exercício 10. E só. Ah, graças a Deus. Tudo bem? Eu vou postar, vou abrir para vocês postarem lá, me entreguem lá no Google Classroom, tá bom? Bom, eu acho que é só isso. Assinem a chamada, a nossa aula vai ficando por aqui. Vocês têm sem ser a próxima aula, das 8h30, para poder fazer essa tarefa aí.